Olha só que coisa interessante. A Ruach HaKodesh, o que é isso? O Espírito Santo é retirado da vida daqueles que aderem à marca. Aí, queridos, é terrível, porque o Espírito Santo fora da nossa vida não é brincadeira. Tá? E dentro desse cenário, os corpos são modificados. Há uma fusão entre homem e máquina, vou falar daqui a pouco sobre isso. Os corpos são modificados, por quê? Porque nós receberemos um corpo transformado. E o anticristo, ele também quer fazer isso, ele quer modificar os corpos humanos. Aí há o que a gente chama de hibridização, fusão homem-máquina, mudança do código genético do 144, código genético original de Adão, para o 666, que é o código genético da besta. Tá? Olha só. E aí vai acontecer várias questões. Então, qual que é o grande propósito do transhumanismo? O grande propósito do transhumanismo é a imortalidade. É a imortalidade. Então, eles têm uma agenda, existe uma agenda que a gente chama de Agenda Illuminati. Existe um projeto chamado Projeto Avatar, olha o nome, Projeto Avatar 2045, que ele está ligado com o propósito da imortalidade, tecnologia esta do Mashiach Sotã. Mas, pastor, ele nem está aqui. Vamos colocar que ele não esteja. Eu acredito que já esteja. Mas não está aqui. Vamos colocar assim. Não importa. Existe aí o espírito do anticristo e a pessoa dele. Ou o espírito ou a pessoa estão trabalhando no mesmo propósito. Presta atenção. O propósito do transhumanismo é a imortalidade dos mortais. Tá? Então, as pessoas, elas se tornarão o quê? Imortais. As pessoas terão a imortalidade de alguma forma. E eu vou te mostrar de como eles querem fazer isso. Tá? Então esse conceito que a gente fala de transhumanismo, os cientistas debatem muito isso ao redor do mundo desde 2011, mas isso já tem sido falado há muito tempo, né? Essa questão da bioética, essa questão cibernética, essa questão tecnológica. E olha só, eles estão preparando o caminho para o transhumanismo. Em 2045, essa tecnologia ela já será implantada em toda a espécie humana. Em 2045, os seres humanos não serão seres humanos. Eles serão seres humanos biotecnológicos. Seres híbridos, na realidade. E olha, pastor, aonde a gente pode detectar isso, queridos? Em vários locais, principalmente na cinematografia. Quem aqui já assistiu Star Wars? Digita aí, eu já assisti. Quem aqui já assistiu a série Star Wars? A Star Wars. Guerra nas Estrelas, uma coisa assim, não é isso? Guerra nas Estrelas. Quem já assistiu Star Wars? Já assistiu? Eu vou te mostrar. Digita aí, eu já assisti. Você já assistiu? Lembra do vilão do filme? Ele é todo de preto, tem capacete, não é isso? Os filmes de Star Wars. Você talvez já assistiu aquele filme, mas você nunca pegou os códigos do filme. O filme está falando de transhumanismo. Também. O filme está tratando de muitas coisas. Entanto que o vilão é o Darth Vader, né? Ele fica naquela respiração ofegante. É aquela respiração ofegante. Mas olha só, tá? Olha só, Darth Vader, ele é o vilão do filme e ele é um transhumano. Ele é um transhumano. Por quê? Porque está ligado à sua fisiologia um corpo, entende? Além de ele ter poderes genéticos, que foram poderes de sucessão de uma linhagem, mas ele também tem um corpo que lhe dá a longevidade que ele precisa. Então, Darth Vader, ele na realidade, ele é um transhumano. E eu vou falar para você, talvez você não saiba o nome do Darth Vader, mas o nome do Darth Vader é chamado de Anakin. Olha só. Você sabe quem é Anakin? Você sabia que existe essa palavra nas Escrituras? Anakin? Nunca leu isso? Tá na Bíblia, queridos. Você muitas vezes lê e você não sabe, tá? Anakin, na realidade, na tradução, mudou, né? Na transliteração que eu falo, ficou um nome diferente, mas Anakin vem de Anak. E quem que era o Anak? O pai dos gigantes. Era um celestial caído.
E tá lá, você vai ler Números capítulo 13, versículo 22, Josué capítulo 15, versículo 14. Você vai ver os filhos de Anak, Aimã, Sesá e Talmai, que eram gigantes. Então, Anak é o mesmo termo, é Anakim. Ou seja, o Darth Vader, ele era filho de um celestial, por isso que ele tinha aqueles poderes. E o seu corpo é Anakin, olha aí, Anakin Skywalker. Tá? Então o nome dele, Anakin, é proposital. Entenda, a cinematografia entende mais de mundo espiritual e de realidade, escute isso, de realidade bíblica do que eu e você. Anakin vem de Anak. Quem era Anak? O pai dos gigantes. Ele era um celestial caído, pai dos gigantes daqueles dias. Um deles, houve outros. Por isso que o Darth Vader, ele tem poderes. Por isso que ele usa um corpo por causa de uma questão cinematográfica, ele perde mãos, e aquele corpo lhe ajuda a respirar, algo do tipo, por isso que ele tem aquela respiração ofegante, né? Ele tem superpoderes, ele tem poderes telecinésicos. Na realidade, ele é filho de Anak, ele é filho de um celestial caído, por isso que ele tem superpoderes. Não somente eles, mas outros na série. Então, o Anakin, no dia de hoje, ele é um transhumano. Ele tem um aprimoramento na sua condição humana. Depois tem um outro que a gente assistiu muito. A maioria. Quem aqui já assistiu Robocop? Robocop. Digita aí, eu já assisti. Lembra dos 3 primeiros Robocops? Lembra agora saiu o remake do Robocop? O que é o Robocop? É um homem que na realidade ele foi assassinado praticamente e ele perde partes do seu corpo e aí eles fazem uma fusão, né? Uma interface neural, fisiológica, biológica de homem e máquina. Ele é o que a gente chama de ciborgue, Robocop, ou seja, um robô policial. Queridos, esses dias você viu essa cena nos estádios. Você viu aí num estádio lá da Europa, olha só, robôs segurança. Você não está entendendo, mas o mundo está caminhando para isso. Então o Robocop, o que é o Robocop? Vai falar do Alex Murphy, né? Ele, na realidade, volta à vida por uma organização privada de controle policial e que vai, na realidade, trabalhar com os policiais do futuro, que são robôs tecnológicos. O Robocop, ele é um transhumano. Ele é, na realidade, uma fusão de homem e com máquina. Depois vai vir um outro, que é o Jake Sullivan, ou Sully, na realidade, que é o filme de James Cameron. E, olha, eu vou falar algo pra vocês. Existem diretores de Hollywood que eles são proféticos. Mas não é porque é profético, tá? No sentido de que Deus falou. Não é profético porque Deus declarou. Não, proféticos porque existe uma agenda e a classe dos Illuminati seguem aquela agenda. Então, o filme Avatar, que lançou o 1 e o 2, vai lançar o 3 e o 4 agora, James Cameron, ele faz parte a nível cinematográfico para condicionar a humanidade para as tecnologias que estão por vir, que é a tecnologia que eu estou tratando aqui com vocês. Projeto Avatar 2045, a imortalidade do ser humano. E quem é Jack Sully? Ele é, na realidade, aí, ele é um ex-fuzileiro, né? É o Jack, e ele é paraplégico, ele não anda. Então ele é colocado numa cápsula, a mente dele é transferida e colocado num corpo avatariano, que são os seres azuis. Vou te explicar isso daqui a pouco, tá? Vou te explicar, daqui a pouco a gente vai entrar. Aí tem também o pessoal falando série Halo, já assisti. Tem a série Halo também, interface bioneural, tá? Depois tem o Dr. Will Caster, que é com Johnny Depp, Transcendente. Esse filme Transcendente é interessante, porque, olha só, mudou o cenário. A mente dele, ele vai morrer, ele tem uma doença de estado terminal, e ele morre no filme, e a mente dele é transferida para um mundo virtual, ou seja, ele se torna uma inteligência artificial. E olha que coisa interessante, é uma inteligência artificial
expandida, ou seja, a mente dessa inteligência ela começa a adquirir outros conhecimentos e vai crescendo de tal forma que essa inteligência que no filme é o Johnny Depp, é o ator Johnny Depp, ele vai pegar os seus conhecimentos e vai curar as pessoas a nível nanotecnológico, ou seja, ele começa a inserir nas pessoas nanotecnologia, a pessoa é cega, a pessoa é muda, surda, a pessoa tem problemas e ela é curada instantaneamente, mas a sua fisiologia, a sua genética muda porque misturou fisiologia com nanotecnologia. E no filme, essas pessoas são chamadas de seres híbridos. Olha só. Essas pessoas são chamadas de seres híbridos. Queridos, eu tô te trazendo discernimentos aqui que talvez você não vai aprender em outro local, tá? Você pode aprender, mas eu vou te trazer aqui informações. Compartilha essa live, dispara nas redes sociais. Sim, o soldado é universal também. É mutação, é mudança, é esse aprimoramento da condição humana. Aí depois também tem outros aqui, né? Motoko